Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, os apoiadores do Bozonase, o que dirá o futuro? Esse é o tema do nosso vídeo. Antes vou pedir um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente esse vídeo, mas os outros vídeos do canal como um mecanismo de ajuda para a conscientização popular. Os apoiadores de Bolsonaro. O que o futuro dirá? O que nós vamos ter daqui para frente? Bem, eu fiz uma análise aqui, um roteiro, de 3 grupos que envolvem Bolsonaro. E que grupos são esses? Tá? Os que já pularam do circo do Bozo, ou seja, aqueles que apoiaram num primeiro momento, que já caíram fora. Aqueles que, na minha avaliação, pularão em breve. E aqueles que vão morrer abraçados com o seu Deus. Pois bem, o Deus Bolsonaro. Eu fiz aqui uma análise, vou tentar sintetizar alguns atores que envolvem o circo do Bozo. Eu já falei em vídeo anterior da turma do Bozo, do Papai Papudo, que é o Olavo de Carvalho, da vovó Mafalda, que é mais inteligente que o Bozo, que é o general Mourão, que está só esperando o processo de desconstrução do Bozo ser concluído para ele assumir o poder, e também o Salsi Fufu, que representa os ministérios técnicos e tem como liderança o Paulo Guedes. Então eu já falei, eu fiz uma brincadeira relacionando aí o governo Bolsonaro com a turma do Bozo, porque ele é chamado de Bozo, eu chamo ele de Bozonase desde 2015, e eu deveria ter patenteado esse nome, porque eu acho que eu fui o primeiro que se referiu usando o termo Bozo em relação ao Bolsonaro. Daqui a pouco vovó Mafalda aí falando do Mourão, daqui a pouco vai estar todo mundo chamando ele de vovó Mafalda, mas fui eu o pioneiro em ter a perspicácia de criar esse personagem para ele, de vincular ele ao personagem. Tô chamando o Olavo de Carvalho de Papai Papudo, daqui a pouco vão chamar ele de Papai Papudo aí na mídia e não vão dar os créditos a mim. E o Salsi Fufu, que é o Paulo Guedes, eu usei o Fufu relacionado a querer fufu o povo brasileiro com esse conjunto reformador aí que visa beneficiar o grande empresariado em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Mas vamos direto ao mérito do vídeo. Primeira coisa, os que já pularam do barco. O primeiro que eu coloquei na lista foi o Lobão, tá? Eu já fiz um vídeo específico sobre o Lobão e nós temos que saber separar, questões que envolvem o Lobão. Ou seja, temos que separar o artista do formador de opinião, tá? Eu acho que nós temos que ser responsáveis nesse sentido. Primeira coisa, tá? Sem prejuízo da sua qualidade artística. Eu sei que a opinião é algo de natureza subjetiva, que pertence ao sujeito. Mas na minha opinião, Lobão é um grande artista, tá? Ele continua compondo muito bem. Ele tem músicas que são referência no mainstream do rock brasileiro. Ele é um artista que tem o seu valor, é um grande compositor, isso desde a época do Vimana, entendeu? E ele tem que ser respeitado exclusivamente na seara cultural, tá? Ninguém é obrigado a gostar do trabalho dele, mas eu acho que ele deve ser minimamente respeitado pelo que já fez, por ter peitado as gravadoras e etc e tal. Agora, isso não justifica e elimina as baboseiras que ele andou falando desde o final da década passada, já desde 2007, 2008, 2009 até hoje, com aquele livro 50 anos a mil, e de lá para cá num processo de declarações polêmicas e demasiadamente ridículas, tá? Inóbeis. Lobão, que prestou um grande desserviço à democracia brasileira, tentando desconstruir um modus operandi governamental que era cheio de defeitos, mas que estava promovendo a emancipação social do Brasil. E ele contribuiu com essa desconstrução. Então ele foi extremamente ridículo e pedante. Agora eu tenho uma opinião sobre o Lobão. O Lobão foi levado a se tornar um reacionário pelo seu elitismo cultural, porque eu não vejo o Lobão como um autêntico reacionário. Eu acho que ele tem
no seu DNA uma predisposição a sempre subverter o status quo. Ele sempre tenta fazer oposição àquele que está ao poder. Ele detesta poder, detesta concentração de controle político. Então ele tenta enfrentar quem está com o poder na mão, porque ele não consegue entrar no mainstream político, ele não consegue adentrar aos meandros de quem está protagonizando a política. Então, em reação a isso, ele tenta bater de frente com quem está no poder. Aconteceu isso com Fernando Henrique Cardoso, aconteceu isso com o Lula, porque ele já criticava o Lula, até mesmo antes do episódio do Mensalão, claro que não declaradamente como oposição, tanto que ele continuou apoiando o Lula até em relação ao período do Mensalão, mas a posteriori, vendo que a imagem do Lula estava sendo desconstruída pela mídia, ele embarcou na onda conservadora, nessa reação midiática contra o governo do PT, e aproveitando do seu elitismo cultural, ele sempre foi elitista, ele sempre procurou desconstruir culturas consideradas diferentes, então ele sempre foi etnocêntrico do ponto de vista cultural. E aí casou isso com uma visão conservadora da política. Mas o Lobão, como sempre, tentando enfrentar o status quo, agora pulou fora do barco do Bolsonaro, primeiramente porque foi criticado pelo Olavo de Carvalho. Na verdade, ele não foi criticado, né? Ele foi pormenorizado, ele foi jogado para escanteio, ele foi ignorado pelo grande guru do Bolsonaro. E aí ele se sentiu dolorido, tentou restabelecer um contato com o Olavo, tentou se reconstruir e mostrar para o Olavo de Carvalho que ele era tão importante quanto o Olavo para os brasileiros, que ele era uma referência cultural, de fato mas o Olavo ignorou ele, deixou ele de lado, então com raivinha ele bateu o pé e começou a falar mal do Olavo e por consequência do Bolsonaro. E eu acho que autenticamente ele não é um cara tão tradicionalista assim. Ele gosta de subverter quem está no poder, né? E aí ele pulou fora do barco, tá? Outro grupo importante que eu vou falar aqui é o MBL, o Movimento Brasil Livre, capitaneado pelo Kim Kataguiri, tá? Que, no caso, para mim, não é referência alguma no que concerne a formação de opinião política. É um cara extremamente vazio intelectualmente e que é desenvolto, tem boa relação com as câmeras, é um cara que consegue se comunicar bem. Esses são os predicados dele. Mas do ponto de vista do capital intelectual, ele é um desastre, ele é muito fraco. Só que é um cara que tem desenvoltura, tem um certo verniz jornalístico, então ele consegue se sobressair dentro do próprio movimento dele. E aí o movimento tem o Fernando Holliday, né, tem o próprio Mamãe Falei, né, o Arthur, que é, na minha opinião, mais completo do que ele, né, e é quem vai às ruas para tomar porrada, né, o Arthur Duval, que inclusive agora é deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o MBL é liderado pelo Kim Kataguiri, e o MBL, que já no primeiro momento estava tendendo a apoiar o João Amoedo, como viu que existia a chance da esquerda ganhar, né, ainda que uma chance reduzida, mas que como no processo eleitoral o Ciro Gomes estava muito forte e o Fernando Haddad crescia semana após a semana após o Lula não poder mais ser viabilizado como candidato, então eles viram que no segundo turno era necessário apoiar o Bolsonaro para evitar o mal maior, que seria novamente ter a esquerda no poder através de Fernando Haddad no segundo turno. Então eles vão migrar para o Bolsonaro, mas para enfrentar o petismo, né? Eles vão se revestir do antipetismo e vão se filiar ao Bolsonaro numa atitude puramente pragmática. Na verdade, eles querem que o Brasil se torne um Estado autenticamente liberal. E claro, o político que melhor representava o autêntico liberalismo era o João Amoedo. Só que o João Amoedo não tinha o capital político do Bozo. Então eles se viram obrigados a se filiar, mesmo que momentaneamente, ao Bolsonaro, para derrotar o mal maior, o PT. Eles usaram a estratégia dos mencheviques na Revolução Russa, né? Uma atitude pragmática de unir forças com os democratas para destruir
e derrubar o mal maior, que naquele momento, naquela conjuntura, era o czarismo. Era necessário derrubar o czar Nicolau II para livrar a Rússia do mal da autocracia czarista. E, naquele momento depois, os democratas foram defenestrados do poder, foram chutados pelos bolcheviques na segunda fase da Revolução, em outubro de 1917. A mesma coisa fez o MBL. Apoiou o Bolsonaro no segundo turno, né, numa atitude autenticamente antipetista, para a posteriori o abandonar, porque sabem que o Bolsonaro é um oportunista e que, por mais que tenha colocado Paulo Guedes como ministro da Economia, no fundo ele não representa o autêntico liberal conservadorismo. E o pessoal do MBL, vamos falar a verdade, nem liberal conservadores são. Eles são autenticamente liberais, alguns até libertários. Mas o MBL também pulou do barco, né? E dentro do seu conhecido pensamento pueril, intelectualmente falando, não vão acrescentar nada a ninguém, tá certo? A única vantagem deles é serem financiados por grandes corporações internacionais. É a única vantagem que o MBL tem. Mas provavelmente eles já estão se construindo para a posteriori apoiar João Dória, presidente da República. Gravem isso que eu estou colocando aqui. Outro grupo é o grupo dos militares, que com seu positivismo têm se sentido incomodados com esse modus operandi do Bolsonaro de atacar a intelectualidade brasileira. Se os militares tiveram a humildade de, na ditadura civil-militar, deixar a intelectualidade de esquerda atuar livremente nas universidades, ainda que na luta armada eles tenham reprimido essa mesma esquerda, esses militares que são a favor da ciência e tecnologia e da livre expressão dentro do ambiente universitário, não estão engolindo essa maneira de governar do Bolsonaro, que se mostra inimiga das artes, da cultura, da educação e da autonomia universitária. Isso tem incomodado os militares. Os militares são extremamente inteligentes e, por mais que se oponham também à visão de esquerda, por mais que sejam favoráveis hoje a um Brasil suavemente liberal, né, conservador nos costumes, mas liberal na economia, mas que tenha certa autonomia no que concerne à política científica, de desenvolvimento da tecnologia e educacional. Os militares são amantes da educação, ainda que com um modus operandi tendencioso, mas o são. E eles não costumam lutar contra um Estado que prioriza a educação. Como o governo Bolsonaro não prioriza a educação, a ciência e a tecnologia e tem se demonstrado um governo inimigo daqueles que pensam, que tentam transformar o Brasil num país plural, os militares têm reagido porque eles têm visto que o governo Bolsonaro é um governo inóbil, é um governo vazio, um governo que se deixa levar por uma filosofia de botequim à la Olavo de Carvalho. E aí o Olavo de Carvalho é odiado, né, na caserna, é odiado nos meios militares, é visto como um retrocesso intelectual para o desenvolvimento do país e o grande intelectual orgânico da alienação do povo brasileiro. E como os militares são favoráveis ao desenvolvimento intelectual, ainda que tenham uma visão meio tendenciosa desse processo, eles têm se incomodado com o modus operandi administrativo do Bolsonaro e também político, porque eles têm cada vez mais perdido espaço para o olavismo cultural dentro da estrutura governamental. Outros que pularam do barco foi uma parte do PSL, o Partido Social Liberal, que até então dava sustentação política ao presidente da República. A inabilidade na articulação política foi o grande motivo que fez com que parte do PSL tenha se declarado, pelo menos, independente. E essa autodeclaração de independência política acaba trazendo dor de cabeça para o Bozo. Por quê? Porque quem capitaneia esse grupo rebelde dentro do PSL e que pode contribuir para que grande fração, que tem mais de 20 deputados dentro da Câmara, né, migre para outro partido, é a Janaína Pascoal, que tem se construído como uma grande liderança desse grupo mais rebelde, que tem confrontado o presidente da República e que também não fica feliz com essa maneira amadora e
inapetente de governança por parte do presidente da República. Agora eu vou falar dos que pularão do barco em breve. E aqui eu citei alguns, eu vou tentar ser breve com eles. O Alexandre Frota, tá? Ele é, na minha humilde opinião, o brasileiro mais oportunista das últimas décadas. Não tem cara mais oportunista do que ele. Acho que quem chega próximo dele é o latino. Apareceu uma oportunidade, o cara vai lá e abocanha, né? O Alexandre Frota já foi ator convencional, ator de filme pornô, já jogou futebol americano, já liderou uma série de projetos na área da televisão, começou a ser um formador de opinião na mídia e agora ele tentou aventurar-se na política. Conseguiu, teve êxito, só que ele é também uma ovelha desgarrada que nem o Lobão. Ele é um cara de opinião própria e ele só se filia àquilo que está na moda, certo? Àquilo que, no caso, está em evidência. Quando ele vê que o barco está afundando e que o modismo se dissipou, ele cai fora. Então, a saída do Alexandre Frota não é nenhuma novidade. Outra que deve estar saindo mais à frente é a nossa Peppa Pig, a Joyce Hasselman. Uma mulher vazia intelectualmente, que já foi provado contra ela que ela praticou plágio de mais de 30 textos enquanto trabalhava na redação dos jornais do qual ela serviu, tá? E uma mulher que é plagiadora dentro do ambiente jornalístico também vai ser plagiadora dentro do ambiente político, né? E a Joyce, você vê que ela não tem vida própria. Quando ela vai discursar na Câmara, você vê que é um discurso pueril, desprovido de sentido, ausente do senso crítico, é um discurso pobre, um discurso reacionário que não consegue elevar a moral nem do reacionarismo, de tão vazia que a bichinha é. Ela é muito fraca. E nessa queda de braço com Eduardo Bolsonaro dentro da executiva do PSL, como ela é o lado mais fraco, o lado hipossuficiente desse processo, vai acabar também caindo fora e vai ser, escutem o que eu estou falando, papai rico está falando, vai ser a grande líder da oposição contra o Bolsonaro dentro do espectro da direita. Não estou dizendo que ela vai virar política de esquerda não, até porque ela não tem envergadura intelectual para isso. Mas ela vai continuar na direita, mas ela vai migrar também para esse grupo que vai acabar mais à frente apoiando o João Dória, tá certo? Pode ter certeza disso. Eu falei que o João Dória fazia do Rodrigo Maia um boneco de ventríloco no Congresso e que o Rodrigo Maia estava mexendo os pauzinhos dentro do Congresso para desconstruir o governo do Bolsonaro. Só que quem estava agindo por trás dele? O Dória, certo? Uma hora para outra, quando o governo Bolsonaro estiver totalmente desconstruído, quem vai se apresentar como viável para a construção de um Brasil liberal é o João Dória. Ele que vai se construir, pode ter certeza. Outro que vai pular do barco, agora está se mostrando extremamente leal ao Bolsonaro, mas vai pular do barco mais à frente, é o senhor Nando Moura. Um cara que quer dar uma de historiador, mas não é um pseudo-historiador, porque nunca deve ter lido Mark Bloch na vida, Eduard Carr, Jacques Legoff, né? Nunca deve ter lido um livro do Eric Hobsbawm, certo? Nunca deve ter procurado saber os autores da historiografia de direita também. É um cara que não domina a historiografia e quer pagar de historiador no YouTube. Um indivíduo que é responsável por o maior processo de alienação juvenil que nós temos no Brasil, porque ele alienou muitos jovens para favorecer o Bolsonaro. Então, um cara vazio também intelectualmente, mas assim como eu falei do pessoal do MBL, tá? Ele também tem uma desenvoltura perante as câmeras e o fato de ser artista o favorece nisso. Mas daqui a pouco, quando ele vê que o Bolsonaro está totalmente desconstruído e quando os podres em relação ao Flávio Bolsonaro e ao Queiroz se concretizarem, com certeza o Nando Moura, que tem uma essência covarde, com certeza vai pular do barco também, tá certo? O Olavo de Carvalho já iniciou o processo de abandono do Bolsonaro. O Olavo de Carvalho, aquele que é o maior responsável pela construção
de um ambiente onde nascem diuturnamente robôs acríticos, alienados, que se tornam presa fácil para serem manipulados pelo modus operandi governamental em favor do grande empresariado. Então o cara que é responsável pela desalienação popular também está caindo fora, assim como lideranças religiosas como Silas Malafaia, que é um outro oportunista, que já apoiou Fernando Henrique Cardoso, já apoiou Lula, e ele hoje está apoiando o Bolsonaro, daqui a pouco vai estar apoiando o Dória. É o cara que vai querer sempre estar do lado de quem tem o poder, com uma visão hipócrita de um moralismo vil, como se ele não tivesse culpa no cartório. O Bispo Macedo também não vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Quando ele vê que as denúncias contra o Bolsonaro, o filho dele, e todo o mainstream que forma a sua estrutura governamental estiver em evidência na mídia, ele também vai pular fora do barco, tá certo? Os empresários que o apoiam, tá? O Silvio Santos, daqui a pouco vai dar um tchau para ele, um bye-bye. Aquele Kojak de Santa Catarina, o dono da Havan, também daqui a pouco tá dando tchau para ele, vai migrar para o João Dória, tá? Lá o Kojak, lá o Sandro Rocha da Riachuelo, não é isso? Ele também daqui a pouco vai até tentar se viabilizar como candidato à presidência da República. Ou vai migrar para o João Dória também. Então os empresários, quando verem que a inapetência política do Bolsonaro também é de natureza administrativa, porque ele é um vazio intelectual, com certeza não vão querer ver os seus nomes estarem vinculados a uma figura tão vazia e pueril como a do Bolsonaro, ok? E, no caso, a Santíssima Trindade do Ministeriado Técnico, formada por Sérgio Moro, o pseudo-herói da justiça, pelo Ricardo Salles, o cara que faz política ambiental a favor de grilheiros e de deturpadores do meio ambiente, e o grande timoneiro desse ministério, o Paulo Guedes, que, vendo também a inabilidade política na articulação do Bolsonaro, e a sua já flagrante ignorância, como foi mostrada nos últimos dias, daqui a pouco vai estar pulando do barco, porque ele também não vai querer associar um nome que é respeitado dentro do ambiente Lattes, ele não vai querer ver o seu nome vinculado a uma figura tão aventureira e vazia como a do Bolsonaro. E aí o ambiente vai estar sendo construído para o João Dória, que está organizando e arquitetando, e mais do que isso, liderando todo esse processo de desconstrução do Bolsonaro dentro do espectro exclusivo da direita. E esse processo de desconstrução tem o objetivo: fazer com que Bolsonaro se esvazie política eleitoralmente e que ele, João Dória, possa se apresentar para o povo como aquele que tem grande viabilidade para levar o Brasil ao desenvolvimento. Pode ter certeza que o João Dória vai ser o candidato dos conservadores e reacionários em 2022. Se duvidam, podem me cobrar depois. E aí eu vou falar de dois grupos específicos que vão morrer abraçados com o Bozo, que são os grupos mais reacionários e alienados que dão sustentação política para ele. O primeiro grupo é formado pelos movimentos reacionários de extrema-direita espalhados pelos estados brasileiros, tá certo? Esse grupo ele é formado, na sua essência, pelo pessoal da segurança pública, que defende um modus operandi fratricida de segurança pública para o nosso país. O outro grupo que vai morrer abraçadinho com o Bolsonaro é o grupo dos pentecostais, que formam o exército de robôs acríticos, que são manipulados por lideranças religiosas e que veem o Bolsonaro como um ungido de Deus. Na realidade, o Bolsonaro ele é ungido de óleo de peroba, porque está fazendo esse povo de otário. Mas esse povo que diviniza a imagem do Bolsonaro, que sacraliza o governo dele, esse povo vai morrer abraçado com ele, porque enxerga nele o grande salvador da pátria, mas uma pátria que possa desenvolver um modelo de sociedade extremamente conservador e moralista, em detrimento do modelo plural que até então a esquerda estava implementando. Então o povo vê apenas no Bolsonaro alguém que autenticamente possa defender uma agenda moral conservadora. E aí acham
que será interessante pagar para ver até a última gota de sangue nesse processo de sangramento que o Bolsonaro vai enfrentar daqui para frente, muito por parte da sua inapetência política e administrativa. E esse povo vai acabar sendo alienado e levado a matar ou morrer em favor do seu presidente, né? É aquele ideário divinizador, sagrado, de que um político estaria sendo capitaneado e orientado por Deus. Essa alienação, essa baboseira toda, e esse povo será capaz de fazer isso tudo, porque se eles são capazes de sacralizar a imagem de um presidente da República, são capazes também de matar ou morrer por ele. Ok, gente? Então, essa é a minha análise acerca do governo Bolsonaro e o que pode vir daqui para frente em relação a esse processo de desconstrução que Bolsonaro está enfrentando e que, por consequência, está o inviabilizando politicamente e reduzindo o seu capital político e eleitoral. Gostou do vídeo? Compartilhe ele para os seus contatos. Um abraço a todos.